Boa tarde, moçada. Estamos aqui de novo, olha só. Essa aula vai ser continuação daquela aula de plano inclinado. Eu vou resolver uma questão. Aqui caiu na UFSC de 2020, aquela que tinha rampa de acessibilidade. Essa é uma questão muito legal. Eu vou comentar sobre ela, mas antes de fazer a questão, você viu que na aula anterior eu fiz os mapas, eu fiz a aceleração de cada tipo ali de bloco, certo? No plano inclinado. O que eu quero? Eu quero que da sua cabeça linda você consiga chegar nesse plano inclinado, nesse plano inclinado, nesse plano inclinado, naqueles valores de aceleração. A aceleração igual a g seno θ, aceleração igual a g seno θ, desce com atrito, aceleração igual a g, abre parênteses, seno θ menos mi cosseno θ, fecha parênteses. Isso eu quero da sua cabeça. Você vai estar apto a começar a errar, lembra? Eu sempre falo começar a errar, porque errar faz parte do aprendizado. E daí assim a gente vai começar a se aperfeiçoar cada vez mais, só quando conseguir sair da sua cabeça isso ali. Se você não conseguiu, olha de novo a aula anterior, veja, faça as anotações, depois que anotou, joga fora. O mapa mental tem que sair da sua cabeça, é o que eu chamo de mapa mental dirigido, não tem nada a ver com mapa mental, eu que dei esse nome. Só para você treinar, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração, px igual a massa vezes aceleração, peso vezes seno θ igual a massa vezes aceleração, massa vezes gravidade igual a... Então todos os passos, bem bonitinho, faz para cada um. Aí sim você está apto para fazer essa questão que eu vou ler aqui para você, tá? Essa questão, como eu falei para você, caiu na UFSC de 2020. Vamos lê-la. A rampa de acesso é uma excelente maneira de possibilitar, tanto para cadeirantes quanto para as pessoas com mobilidade reduzida, a ida e a vinda em edificações elevadas. Independentemente da inclinação das rampas, muitas são as grandezas físicas envolvidas no movimento sobre elas. Na figura abaixo estão representadas um cadeirante com massa de 55 kg, anota esse dado bem bonitinho, seja organizado, massa do cadeirante 55 kg, a moça que o empurra com massa de 60 kg e a cadeira de rodas com massa de 15 kg, em um movimento uniforme de subida. Aí você grifa, aí você faz um cacho de banana do lado, porque isso despenca em vossa prova. Movimento uniforme de subida, você puxa tudo, movimento da vaca. A vaca tem velocidade o quê? Constante. A aceleração da chifruda é igual a quanto? Zero. Se a aceleração é zero, a força resultante também vai ser igual a zero. Apareceu força resultante, a primeira coisa que vem na tua cabeça, vetores. Força resultante vetor, força resultante vetor, força resultante vetor, força resultante vetor. Tá? Você tem o início da questão. Não vai ficar que nem a concorrência, eu não sei nem começar. Você sabe começar, você anotou os dados e viu a palavra-chave, movimento uniforme. Se é movimento uniforme, você sabe que a força resultante vai ser igual a zero. Daí, nesse caso, sendo retilíneo, como a gente vai ver na figura, aí você vai traçar os vetores. Com ângulo de θ igual a 4,5 graus Celsius e seus patamares para descansar, A e D. Considere a existência de atrito. Então, tem atrito, tá? Vamos deixar o cabeção aqui para ver se a gente não atrapalha. Vamos ver o que ele diz, vamos ver o que ele fala. Olha o desenho, né? Então a gente tem lá é óbvio, olha o desenho. Cada exercício tem uma cara. Que figura geométrica isso te lembra? Plano inclinado, triângulo. Você sabe que vai trabalhar triângulo. Ele está dando medida, está dando ângulo. Você é um aluno que faz muita prova. Se ele deu triângulo, ele deu ângulo, você sabe que você vai ter que trabalhar a trigonometria do triângulo. Vamos melhorar essa figura. Claro que eu não vou deixar ela assim. Assim fica mais bonitinho, né? Então tá. Vamos ver o que diz o item 01. Se a velocidade de subida que você sabe que é constante, você sabe que aquela velocidade é constante, 1 metro por segundo, a cadeira demora 7,5 segundos para sair do patamar A e chegar ao patamar B, você tem a figura. Desenha em cima da sua figura. Olha, aqui está o patamar A, aqui está o patamar B. Professor, mas daqui ponta até que ponta ele saiu do A para o B? Gente, se ele não mencionou, ó, é do final do A até o começo do B. Enquanto ele não tiver mais no A e quando ele chegar no B. Então, ele quer que eu encontre o tempo que ele demorou para isso aqui. Com velocidade constante. Movimento da vaca. A vaca tem velocidade constante. E a nossa vaca adora tomar sorvete. Mas lembra, sorvete é a função horária do movimento uniforme. Muita gente vai falar assim, nada de sorvete é a função horária S igual a S0 mais VT.
eu estou trabalhando prova, eu estou trabalhando que você olhe e puxe já a sequência que você vai ter que fazer nessa questão. Então você sabe, movimento uniforme, o mu, a vaca adora tomar sorvete, sorvete vem de V igual a ΔS por ΔT, porque eu sei que no movimento uniforme a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Em outras palavras, eu posso trabalhar tanto sorvete como V igual a ΔS por ΔT. Então eu quero o tempo que ele demorou para andar daqui até aqui. Velocidade constante, V igual a ΔS por ΔT. Ele me deu a velocidade. Para descobrir se o tempo realmente é esse, eu preciso achar o deslocamento. Então, olha, vamos trabalhar essa figura, né? Vamos deixar ela mais limpa, olha só. Eu quero de A até B, só que A e B são os patamares, olha só. Eu posso falar que ele vai sair daquele ponto A e chegar nesse ponto B. Olha a figura geométrica, é óbvio que ele vai querer que eu use triângulo. Vamos deixar mais limpa a figura, olha só. Olha o triângulo se formando. Então, eu tenho essa figura geométrica para trabalhar. E eu preciso saber o tempo que ele demorou para sair daqui e vir até aqui. Ó, se ali é 60 centímetros, daqui até aqui também vai ser 60 centímetros. Se tudo aqui é 1,20 m ou 120 centímetros e aqui é 60 centímetros, só essa partezinha que me interessa também vai ser 60, né? Porque tudo isso aqui era 120 centímetros, ou seja, 1,20 metros, certo? Então, eu tenho agora o triângulo bem pronto. O que eu quero? Eu quero saber o tempo que ele demora para sair daqui e chegar até aqui. Olha como o PowerPoint está bem feitinho. Eu quero saber. Vamos aumentar para que você consiga ver melhor. Então, olha, eu quero saber esse ΔS. Eu preciso saber, mas aí virou triângulo. Eu deixei a figura bem mais fácil, olha só. Em relação a 4,5, 60 é o quê? Cateto oposto. ΔS é o quê? É hipotenusa. Que figura geométrica está trabalhando? Seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Então, eu sei que o ângulo é 4,5. O cateto oposto é 60. Vou colocar unidade. Em várias coisas aqui eu vou colocar unidade para trabalhar a unidade. 60 centímetros. E eu quero saber o ΔS. Certo? Professor, beleza. Mas quanto que é o seno de 4,5? Ele deu no formulário. A federal dá formulário. A primeira folha são fórmulas, não coloquem X naquilo. São as fórmulas, olha só. Seno de 4,5, 0,08. Vamos tirar o cabeção daqui, ó. 0,08. Eu sei que, fazendo esse cálculo, eu terei que o ΔS é 750 centímetros ou 7,5 metros. Tá? Mas agora eu achei o meu ΔS. Achado o meu ΔS, vamos colocar aqui em cima, eu vou cair. Achado esse meu ΔS, agora eu vou achar o tempo, com essa velocidade de 1 metro por segundo. Vamos ver? Vamos ver como fica? Olha só, V igual a ΔS por ΔT. Eu tenho a velocidade, vou trabalhar 7,5 metros. Corta metro, sobra só segundo na minha resposta. Né? Esse aqui passa para cá, não passa para cá. 7,5 segundos. Realmente, né? Ele gasta 7,5 segundos para sair do ponto A até o ponto B. Mas olha, eu já sabia várias coisas antes de começar a questão. Primeiro que eu ia usar triângulo. Segundo que a velocidade é constante, velocidade constante, velocidade constante, velocidade constante. Usei para trabalhar o sorvete que sai do V igual a ΔS por ΔT. Se você assistiu minha aula de movimento uniforme, você viu que eu deduzi a função horária do movimento uniforme através dessa expressão. Porque no movimento uniforme a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Tá? Então, a gente sabe que o item 01 é verdadeiro. Beleza? Tranquilaço. Item 04. Olha só. Professor, você pulou o item 02. Eu sei contar, professor. Eu pulei o item 02 por quê? Porque o item 02 fala de energia. Agora eu quero trabalhar só o que a gente trabalhou de plano inclinado. Depois eu vou fazer a abordagem de energia na questão. Olha só. A moça aplica uma força de 56 newtons para levar o cadeirante mais a cadeira mais cadeirante do ponto A até o patamar B. Então ele quer saber a força que a moça fez. Tá? Na verdade, gente, ele quer saber se isso é verdadeiro e falso. Você concorda que se eu descobrir que não é 56 newtons, eu já posso meter um falso lá? Eu não preciso ter o valor exato. O que eu quero dizer com isso? Dá para achar o exato valor da força que a moça aplicou? Dá. Mas não precisa. Eu faço muita prova, eu tenho experiência em prova. Eu, quando falo aluno, você, a gente faz prova, a gente ganha tempo. Lembra? A questão mais difícil das provas é o tempo. Então, olha só.
Vamos ver o que dá para trabalhar. Tá lá de novo o nosso plano inclinado, ele quer de A até B, vamos limpar de novo a nossa figura, né? Eu sei que eu posso trazer o ponto B para cá, o ponto A para cá, e daí eu tenho essa figura geométrica, tá? É por ali que ela vai subir, certo? Então aqui é 60, eu tenho que aqui também vai ser 60 centímetros. Já limpamos, tá aqui, ó. Então, a moça está empurrando o cadeirante, beleza? Tranquilaço. Eu quero saber que ela aplica na cadeira uma força de 56 newtons para levar o cadeirante mais a cadeira até lá em cima. É um plano inclinado, tá? Mas eu já sei, a palavra-chave, eu fui no enunciado, eu grifei movimento uniforme, o movimento da vaca. A vaca tem velocidade de quê? Constante. A aceleração da chuva é igual a quanto? Zero. Se a aceleração é zero, a força resultante também é igual a quanto? Zero. Falei força resultante, a primeira coisa que vem na minha cabeça é vetores. Tem que desenhar os vetores. Vamos fazer que nem a gente treinou. Todo corpo que tem massa tem peso. Lembra, eu sei que tem que ter aceleração da gravidade. Eu estou falando uma questão prática. Eu estou falando a parte para trabalhar a questão. Tem contato? Então tem normal. É só para dar gatilho. Você vai ver que a gente vai trabalhar muito gatilho. Você tem que falar com você, tá? Tá legal, tá legal. Quais forças mais que a gente pode fazer? Bom, vai ter uma força de atrito sobre a cadeira. Então assim, ó, eu vi muita gente resolvendo essas questões aí, fazendo algumas coisas que eu não concordo muito. Essa força de atrito eu estou fazendo em cima da cadeira de rodas. Eu deveria colocar rente ao plano inclinado, mas ia ficar muito ruim de ver ali o vetor, tá? Mas a gente vai ver que a força de atrito, que por exemplo está atuando sobre a moça que está empurrando, não é para baixo, tá? Ela está empurrando o chão para baixo, o chão empurra ela para cima. Tá? É isso que está acontecendo. Mas depois a gente vê sobre isso. Agora, olha só. Ela também aplica uma força. Notem que o peso está de revesgueio. Se está de revesgueio, eu faço o quê? Decompõe. Revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe. Uma no eixo Y, outra no eixo X. Eu tenho PX e tenho PY, né? Então aqui eu tenho as minhas componentes PX e PY. Eu quero saber o valor daquela força. Mas o que você já sabe? O que você já sabe sobre a questão que você grifou, que é a parte mais importante? Velocidade constante. Se a velocidade é constante, eu tenho certeza que a força resultante é igual a zero. A força aplicada está atuando em que eixo? Eixo X. A força de atrito em PX também. Vamos calcular PX? A gente precisa. E eu não sei fazer mais nada, mas PX eu sei. PX eu espirro, sai PX PCM. Então, olha, eu sei que PX é PCM. O peso é mg. Eu estou fazendo com o cadeirante e a cadeira. A força que a moça está aplicando nesse sistema cadeirante mais cadeira. Então eu vou usar a massa deles. Ó. A gravidade e o ângulo sendo de 4,5. Então aqui, eu sei já que sendo de 4,5 é 0,08, eu vou ter que Px é 56 newtons. Velho, eu fiz figura, não preciso fazer mais nada. Eu desenho, eu faço uma coisa organizada. Olha só, eu sei que Px é 56 newtons. Mas ele sobe com velocidade constante. Então eu sei que a força resultante é igual a zero. Será que a força aplicada pode ser só 56? Se aqui fosse 56 e aqui fosse 56, daria zero. E a força de atrito? Você não vai contar a força de atrito? Ele falou no enunciado que tem. Então, olha só, não é possível essa força aplicada ser só 56. Essa força aplicada tem que estar com módulo igual a Px mais Fat. Então vai ter que ser 56 mais um pouquinho para ser a força aplicada. Senão não vai dar. Então, na verdade, eu tenho certeza, não sei quanto é ainda, dá para descobrir, mas não precisa. Eu tenho certeza que essa força aplicada não é 56, é maior que 56, porque a força aplicada tem que ser igual ao Fat mais Px. Por que eu sei? Porque no enunciado está que é mu, e mu resolve a questão. Porque se é mu, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, no eixo X a força resultante vai ter que ser igual a zero. As que apontam para cima tem que ser iguais às que apontam para baixo. A força aplicada tem que ser igual a Fat mais Px. Então, com certeza, eu sei que esse item é falso. Fui claro nisso, gente? Dá para calcular? Dá. Eu vou usar teoremas depois para calcular. Mas não era necessário. Agiliza a questão.
Confia no seu raciocínio. Professor, mas como eu vou confiar no meu raciocínio? Com PTB, filho. Puta trabalho de braço, fazendo. Tu vai fazer tanta prova com a gente, mas tanta prova com a gente, que no dia você nem vai notar que é uma prova. Vai parecer que é mais uma prática que você está fazendo. Vamos continuar? 08. Como o movimento é uniforme, a moça deve aplicar sobre a cadeira uma força igual em módulo à força de atrito em todo o trajeto na rampa. Poxa, só falta acertar o item 04 e ficar com o item 0 e errar o item 08, né? Agora, nesse item, ela está dizendo que a força aplicada é igual à força de atrito. Não, filho! A força aplicada é igual à força de atrito mais px. É um cabo de guerra, né? Então, por quê? Porque o Line enunciado, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero. Para que essa força resultante seja zero no eixo x, as forças que apontam para cima têm que ter módulos iguais à soma das forças que apontam para baixo. Só tem a força aplicada para cima. Ela vai ser igual a Φ mais Px. Então, a força aplicada pela moça é igual só a força de atrito? Não, a força aplicada é igual a força de atrito mais a componente da força peso, que a gente chama de Px, que é a componente tangencial. Então, com certeza, o item também é falso. Então, olha, eu só resolvi isso desenhando e sabendo. Nem achei a força aplicada, mas eu tenho teoria. Eu faço o mapa mental, eu sei que no movimento uniforme eu já puxo. Movimento da vaca, a vaca tem velocidade constante, a aceleração da fluido igual a zero, a força resultante igual a zero. Beleza? Tranquilaço? Continuamos. Gente, às vezes parece que eu sou vesgo ali, mas é que eu não sei se eu olho para cá, ou se olho para lá, ou se olho para a questão, então às vezes parece que eu sou vesgo, escuta a minha voz, tá? Então só trabalha junto comigo. 16. Mas eu não sou vesgo. A força resultante sobre o conjunto cadeira mais cadeirante é nula em todo o seu movimento sobre a rampa. Lágrimas se formam aos meus olhos, o orgulho corre em minhas veias, porque agora você viu que é a força resultante sobre o conjunto cadeira, mas é nula em todo. E você sabe que é, porque você leu que é movimento uniforme. Mas vem em carreira, né? Movimento uniforme, movimento da vaca. A vaca tem velocidade constante, a aceleração da chifruda igual a zero. A força resultante vai ser igual a zero. É isso, só o enunciado. Olha quanto eu não precisava achar força aplicada. Eu não preciso achar o valor dela. Eu vi um monte de gente que achou e dá para achar, por vários teoremas, tá? E a gente faz um sistema de equações, embora tenha algumas coisinhas que o pessoal postou por ali, falando que as forças não conservativas é só a força de atrito, mas não, a força aplicada também é uma força não conservativa. Mas isso não vem ao caso. Eu não precisei calcular. Eu sei pelo enunciado, a interpretação que eu faço. Então, com isso, eu ganho tempo. Eu sei que o item é verdadeiro. Beleza? Então, aqui a gente termina a segunda parte da aula, que é aquela que eu ia trabalhar somente as questões relativas às forças no plano inclinado, porque agora a gente vai começar trabalho. Mas isso só vai ser na nossa próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou fazer isso, vou me tirar daqui e vou fazer mais uma